Feliz sábado para todos os nossos ouvintes. Hoje, 20 de setembro de 2024, e começa daqui a pouco mais um sábado, onde nós devemos louvar e bendizer o nome de Jesus e do Deus Criador e adorá-lo. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, mas antes vamos orar. Pai misericordioso, estamos em Tuas mãos, nos entregamos inteiramente a elas. Dá-nos o Teu Santo Espírito para que possamos compreender a Tua Palavra e falar segundo aquilo que é necessário. Toma-nos em Tuas mãos, por Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu tenho percebido que muita gente, mesmo pessoas que são religiosas, cristãs, que lê a Bíblia, não conhecem. Eu até fiquei achando interessante, quando eu vou falar de transfiguração, alguns já me disseram que nunca leram, nem nunca escutaram uma pregação sobre a transfiguração. Então eu resolvi hoje trazer um pouco da transfiguração de Jesus. Em Mateus 17, de 1 até o 13, vai falar disto. Marcos também vai falar, e Lucas, no capítulo 9 de Marcos, de 2 a 8, e no capítulo de Lucas, nono capítulo de Lucas, também de 28 a 36. Mas Mateus me parece o mais claro. Vamos citar Mateus e depois citar um pouquinho também que fala da mesma coisa com poucas palavras diferentes. Vamos lá. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular em um alto monte. Tive o prazer de não ir lá, mas ver de perto o Monte da Transfiguração. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele, naquela visão que os apóstolos viram. Moisés, por que Moisés? Porque Moisés morreu e Cristo foi ressuscitá-lo e o levou para o céu. Ele representa no julgamento, no juízo que está acontecendo no céu. Esse é um assunto que nós vamos falar no futuro. Daniel, que Jesus ressuscitou a Moisés, e o livro de Judas também fala sobre isso. E Elias, quem foi Elias? Elias foi um profeta que foi arrebatado, foi levado para o céu. Arrebatar significa levar, suavemente, num carro de fogo. E o profeta Eliseu ouviu subir para o céu. E ele está lá. E ele apareceu aqui na transfiguração. Coisa extraordinária. Os apóstolos que estavam com Jesus ficaram maravilhados. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Queres, farei 3 tendas, que será uma tua, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro era entusiástica. Ele queria já construir tendas ali para aquele momento não acabasse, para que pudesse viver aí. Foi um momento maravilhoso. Eles viram o céu descer, a atmosfera do céu. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que, vindo a nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. O Pai falando a respeito de Jesus. A ele ouvi. Jesus estava se preparando para a morte. Ele seria morto, seria traído como foi e iria morrer. Ele estava com um pouco de medo. Sabem disso? E aqueles homens santos desceram para animar a Jesus. Dizer para ele que ele ficasse firme na promessa, no pedido do Pai e na decisão dele mesmo de morrer por nós. Ouvindo os discípulos, caíram de bruço, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou Jesus, dizendo: Erguei-vos, não mais temais, não tenham mais medo. Então eles se levantaram, não viram mais ninguém, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis essa visão até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos.
Que interessante. Jesus aqui falando claramente que ia ressuscitar, mas os apóstolos na ressurreição, ou melhor, na morte de Jesus, ficaram desanimados e só vieram a animação depois da ressurreição. Que maravilha a ressurreição! Gloriosa ressurreição! Sem ela, nossa esperança não seria nada. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram dele o quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Isso é uma profecia fantástica, aconteceu. Então os discípulos entenderam que ele falava de João Batista, segundo Elias. Mas vocês sabem que tem um Elias ainda que a Bíblia não fala, mas nós sabemos, não fala direto, que ainda está havendo um terceiro Elias, que é a pregação do Evangelho para todo mundo. É preciso que a gente pregue o Evangelho com todas as letras, como Elias falou, como João Batista falou. Pagaram caro. João Batista foi degolado, porque ele falou a verdade. A pregação dele era dura. Nós não podemos ficar falando a respeito de água com açúcar. Ler sim o que está escrito. Mas vamos voltar à transfiguração. Em Marcos também fala da transfiguração. Marcos 9, de 2 a 8, que diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e os levou a sós à parte ao monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes se tornaram resplandecentes, sobretudo brancas, como nenhum lavandeiro da terra poderia alvejar. Pareceu-lhes Elias e Moisés, que estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui. É bom que façamos 3 tendas, uma será tua, a outra para Moisés, outra para Elias, pois não sabiam o que dizer por estarem aterrados, admirados. A seguir veio uma nuvem e os envolveu, e dela ouvia-se a voz dizer: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. O mesmo que falou lá em Mateus. E Lucas 9, 28 a 36, Lucas 9, desde o 28, diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo Pedro, João, Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas vestes resplandeceram em brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias. Vejam que o relato de Lucas é um pouquinho diferente, mas é verdadeiro, não tem nada que a gente duvidar. Por que mesmo? Lucas conheceu Jesus pessoalmente? Não. Lucas era um grego que ele tomou informações de Maria, mãe de Jesus, de João, o evangelista, e ele também consultou a Paulo para saber a respeito de Jesus, e ele então escreveu para Teófilo este evangelho, e também escreveu os Atos. Então a gente tem que entender de todas essas maneiras porque a linguagem é um pouquinho diferente, porque ele ouviu dizer, e os apóstolos viram, assistiram, ouviram. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam de sua partida, que ele estava para cumprir-se em Jerusalém. Quer dizer, falaram a respeito do que iria acontecer com Jesus, um conforto que Deus Pai mandara para Jesus, para que ele tivesse continuar com a coragem e a decisão de morrer por nós. Não é fantástico isso? Os quais apareceram em glória e falavam de sua partida. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos, isto é, aterrados, de sono, mas conservavam-se acordados e viram a sua glória e os 2 varões com quem eles estavam. Ao retirarem-se estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, é bom estarmos aqui, então façamos 3 tendas, uma para Moisés, uma para ti e uma para Elias. Enquanto assim falavam, veio uma nuvem que os envolveu
e eles estavam com muito medo. Mas interessante é que Jesus diz para eles: não contem nada a ninguém até que eu suba. E eles guardaram os segredos, vieram depois a contar essas histórias. Mas o que eu queria dizer para vocês é que houve a transfiguração. Moisés, Elias e Jesus conversavam. O pai então disse que ouvisse a Jesus. E eles, os dois jovens, disseram a Jesus que tivessem coragem de ficar desanimados, porque ele seria livre de todos os males. Que extraordinário! O Evangelho é isto. O Evangelho é clara evidência. O Evangelho é ensinamento, é tirar dúvidas e confortar-nos. Que maravilha a vinda de Jesus para salvar o mundo. E em breve ele voltará para nos buscar. Buscará todos aqueles que hão de herdar a vida eterna. Eu e você gostaríamos de estar lá. Que Deus nos abençoe ricamente para que tenhamos a gloriosa paz e privilégio de estarmos eternamente adorando ao nosso Salvador. Para isso, vamos até lá orar, nos entregar às mãos de Jesus e fazer a sua vontade, que é isso que Ele nos pede. Vamos orar. Eterno Pai, estamos aqui para atender aquilo que o Senhor nos fala. Abençoa-nos, Pai Santo, dá-nos a Tua paz, dá-nos a alegria de estarmos contigo eternamente, adorando, louvando e bendizendo o Teu nome. Pai Santo, vem logo que estivermos preparados. Abençoa todos aqueles que nos ouvem, para que possamos ter a vontade, o desejo de estarmos fazendo a vontade de Cristo plenamente. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Um feliz sábado para todos vocês e estamos dispostos pelo telefone 11 994 05 5612. Conto com vocês e Deus os abençoe.